Boa tarde, e aí pessoalzinho do sexto ano, tudo em ordem? Então vamos lá para mais uma aula da gente. Hoje não sei se vocês vão reparar, mas a aula vai ser um pouquinho diferente hoje. Hoje a gente vai ter uma videoaula diferente. Hoje a gente vai brincar de boneca, beleza? Brincadeira. Seguinte, hoje eu vou precisar que vocês usem aí, nesse tema que a gente vai falar hoje, a história do trabalho parte 4, a gente vai falar sobre o trabalho na Idade Média, tá? No período medieval, período dos reis, princesas, dragões, essas coisas, tá? Dragões não existiam, tá? Vou deixar claro. E eu vou precisar que vocês usem um pouquinho a criatividade, porque a gente vai usar uns bonecos para entender, beleza? Espero que vocês gostem, tá? Então, para começar, é o seguinte, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui a gente vai fingir, usa aí a criatividade de vocês, que isso aqui é uma parte do terreno lá da Europa, tá? Da Terra, tá certo? Onde as pessoas viviam. Eu sou ruim de câmera, viu? Vocês me perdoem. Eu tô querendo filmar aqui, filmo lá, mas vocês me desculpem. O que vai acontecer? Antes, essa terra era de quem? Lembra? Lá atrás, na pré-história, essa terra não era de ninguém. Era de todo mundo. Todo mundo usava, todo mundo colhia, caçava e tudo que eles conseguiam era dividido entre todos eles. Aí vão surgir as primeiras cidades, lembram lá das primeiras cidades, né? Centro, tudo bonitinho, as muralhas, divide a terra, cada um com seu pedaço. Vai surgir a escravidão, uma cidade ataca a outra, captura escravos. E aí mais pra frente a coisa vai progredir até que a escravidão vira história, né? Em Roma, no Império Grego e Romano, a escravidão é tudo, tá certo? Então como vai funcionar? Durante o Império Romano, ó, um monte de gente trabalhando na terra, ó. Todo mundo trabalhando, todo mundo... Ninguém tá trabalhando ali, viu, gente? Vamos fingir, ó, o Chapeleiro, o Harry Potter... Todo mundo aqui é trabalhador, tá? Até o Predador é trabalhador, certo? Essa galera trabalha pra quem? Aí é que tá. Toda essa terra aqui, todo mundo aqui é escravo. Todo mundo trabalha para esse cara aqui, ó, o romano. O romano é o dono de toda essa terra. Toda essa terra é dele. E toda essa galera aqui é escravo desse romano aqui. Beleza? Então os romanos, o que eles faziam? Eles invadiam a terra dos outros, tomavam e punham essas pessoas para trabalhar na terra deles como escravo. Essas pessoas trabalhavam, produziam, e tudo que elas produziam era entregue para o romano. Tá certo? Então, o que o romano devolvia para eles? Somente o suficiente para eles sobreviverem. Eles eram escravos desse cara aqui. Beleza? Entendeu? Esse cara aqui, os romanos, criaram durante o império deles uma coisa que existe até hoje, tá? Que é a igreja. Que lá na época medieval não é nem igreja evangélica, nem católica, nada disso. É só igreja, tá? Tá aqui, ó. Nós vamos usar esse carinha aqui como igreja. Ele não é um padre, um pastor, nada disso, mas só um exemplo, tá? Esse aqui acho que é do Harry Potter, tá? Esse cara aqui é o cara que vai comandar a igreja, certo? Ele é aliado de quem? Do romano. Então o romano comanda todo mundo aqui. E quem cuida da parte religiosa dessa galera é esse camarada aqui. Beleza? Só que se você olhar aqui, você vai perceber que você tem um romano e um monte de escravo. Ia chegar uma hora que isso não ia dar certo. E não deu mesmo. Chegou uma hora que a quantidade de escravos era tão grande, já falamos disso, que esse romano percebeu que o império dele ia acabar. E o que esse romano fez? Se mandou, desapareceu, foi embora para outro lugar. A gente já falou no texto. Abandonou toda a terra dele, pegou todas as riquezas e se empirulitou para outro lugar, para um império chamado Império Bizantino, um império bem menorzinho, onde eles continuaram dominando por mais de 1000 anos, viu? Mas vamos lá. O que vai acontecer? Tá vendo a terra aí, ó? Lotado, cheio de escravo.
Quando o romano foi embora, toda essa galera que antes era escravo dos romanos, agora não é mais. Agora eles são livres. Por quê? O cara que dominava, o dono deles, foi embora. Agora eles não têm mais dono, agora eles são livres. Fora isso, essa terra aqui, ó, que antes era do romano, agora não tem mais dono. Porque essa terra era desses povos, esses povos foram dominados pelos romanos, e essa terra passou a pertencer a quem? Aos romanos. Como os romanos fugiram, foram embora, acabou o Império Romano, o que vai acontecer? Essa terra ficou sem dono. Como é que vai resolver isso? Porque antes quem que resolvia as coisas aqui? Era o romano. Agora você tem aí um montão de terra sem dono, um montão de gente que era escravo, que não é mais escravo, é livre. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Vai dividir? O que vai ser feito com essa terra? O que essas pessoas vão fazer? Quem que vai organizar isso, definir como isso vai funcionar? O romano foi embora, mas esse camarada aqui, ó, não foi. A igreja. O que a igreja vai fazer? Ela vai se aproveitar da fuga dos romanos para ela organizar a coisa. Ela vai dar um jeito de organizar. Primeira coisa que esse camarada aqui vai fazer. Ele vai olhar ali entre todo mundo, procurar os mais nobres, os mais valorosos, os mais fortes. E entre esses aí, ele vai escolher um que vai ser o rei dessa galera. Tá aqui. Esse aqui, que antes era um escravo dos romanos, de repente se torna o rei dessa terra toda. Só que esse cara aqui já foi escravo. Ele sabe que é ser escravo. Você acha que ele vai querer continuar a escravidão? É óbvio que não. Então ele decide, todos eles decidem, que em toda a Europa, não só nesse terreno que é um pedacinho da Europa, mas em toda a Europa, não vai mais existir escravidão. Certo? A igreja caiu, levanta a igreja. O que esse rei vai fazer? Agora ele tem um montão de terra. Toda essa terra aqui é dele. O que ele vai fazer com esse monte de terra? Ele vai trabalhar na terra? Ele era escravo, ele trabalhava. Mas agora o cara é rei. Tem uma coroinha bonitinha, tem uma espadinha. Agora esse rei não quer mais trabalhar na terra. Como é que ele vai fazer? O que esse rei, aconselhado por esse cara aqui, pela igreja, vai decidir fazer? Presta atenção. Então, é isso aqui que o rei vai fazer. Tá? Então tá aqui o rei, vai montar lá um castelo. Do lado lá tá o amigo que comanda a igreja, que se chama Papa, tá, gente? Existe até hoje. Mas naquela época o Papa era diferente. O Papa comandava as coisas mesmo. O Papa era poderoso. Lembrando que não é igreja nem católica nem evangélica, não é nada disso ainda, tá? Essa divisão ainda não aconteceu. Chamava só igreja, tá? Então o que o rei vai fazer? Olha só o que ele vai fazer, ó. Ele vai dividir a terra dele, tá? Em vários pedaços. Cada pedaço desse aqui, ó, vai ter um nome chamado feudo. É um nome feio, né? Esquisito, mas é isso mesmo, feudo, certo? Então ele vai dividir a terra dele em vários feudos. Vai ficar com um terreno grandão, maior que todo mundo. Vai construir um castelo lá, tudo bonitão, e vai morar lá com a rainha dele, com a família dele, tá certo? Sempre que precisa, ele vai contar com a ajuda de quem? Do Papa, da igreja. Beleza? Agora, o que esse rei vai fazer? Ele vai começar a escolher entre as pessoas que moram na terra que é dele, ele vai escolher alguns. Então aqui no nosso exemplo ele dividiu a terra dele em 5 partes. Uma parte grandona lá ficou para ele e mais 4. Então ele vai escolher 4 pessoas, 4 entre os súditos. Ele vai escolher os 4 que ele considera os mais valorosos, os mais ferozes, bravos, sei lá como vocês querem chamar. E esses vão ser os responsáveis em cuidar desse terreno. Cada um responsável pelo seu feudo. Então tá aqui, ele escolheu o Jack Sparrow. Tá?
Esse o Jack Sparrow vai ser responsável em cuidar desse feudo aqui. Escolheu o Exterminador do Futuro, que vai cuidar desse aqui. Escolheu o Conan, vai cuidar desse. Escolheu o William Wallace, que vocês não sabem quem é, mas um dia eu explico pra vocês, que vai cuidar desse aqui. Tá certo? Esses 4 que o rei escolheu para tomar conta da terra que é do rei, dividiu a terra em feudos e deu um feudo para cada um desses tomar conta. Esses caras vão ser chamados de senhores feudais. Qual que é a função deles? Cuidar desse feudo, fazer com que cada terreno desse produza e também cuidar da segurança, para que esse feudo não seja invadido por outras pessoas. Não se esqueçam que esse reino aqui, eles não são gigantescos, tá? Na Europa vai ter uma centena de reinos igual a esse. Esse aqui não é o rei dos reis, ele é um reizinho. Vai ter um monte de rei desses aí na Europa, tá certo? Todos eles escolhidos por quem? Por esse mesmo cara aqui, ó, o Papa. Ele que foi de lugar em lugar escolher os reis. Beleza? Mais tarde a gente conversa isso com mais detalhe. Mas por enquanto é isso aqui. O que vai acontecer? Fora esses 4 senhores feudais, tem o rei. Abaixo dos reis vão vir esses senhores feudais, que também não estão muito afim de trabalhar na terra, não. Eles são responsáveis em cuidar dela, em proteger. Mas trabalhar mesmo todo dia lá, eles não querem, não. O que eles vão fazer? Eles vão pegar os outros súditos e vão colocar os outros súditos para trabalhar na terra deles. Certo? Então aqui, ó, vamos pegar aqui o do Jack Sparrow. Pronto. Então tá. Essa é a galera que vai trabalhar. Tá certo? Esses que vão trabalhar vão levar o nome de servos. Tá certo? Tem até um gato de servo aqui, ó. Certo? Cada feudozinho desse vai ter os seus servos. São as pessoas que vão trabalhar na terra do rei. Não, esse aqui é romano, desculpa. Vai pra lá. Ó, tem uns bem bonitinhos. Ó. Como que é bonitinho esse aqui. Lindo. Ó, aqui cada um tem os seus servos. Aqui eu tô colocando 4, mas tinha feudo que tinha 100, 200 pessoas trabalhando. Tá certo? O que o senhor feudal vai fazer? Então ele convocou as pessoas para trabalhar na terra dele. Olha esse aqui que bonitinho, mexe a cabeça. Tá certo? O que ele vai fazer? É só trabalhar? Não. O que o senhor feudal vai fazer? Ó, presta atenção para você entender o que o senhor feudal vai fazer. Vamos pegar aqui o feudo do Jack Sparrow. Ele vai chamar os servos para trabalhar. Ele, ó, se você percebeu, ele dividiu o feudo dele em partes. A mesma coisa que o rei fez. O rei dividiu a terra em feudos. O senhor feudal vai fazer a mesma coisa. E para cada uma dessas divisões, ele vai colocar um servo para trabalhar. Tá certo? Então ele vai ter lá a terra dele. É a terra que é do rei, o rei deu para ele dividiu essa terra e deu um pedaço para cada servo trabalhar. E um pedaço ele ficou para ele também. Só que ele não trabalha. Ele é o senhor feudal. Ele é o responsável em cuidar da segurança disso aqui. É isso que a gente precisa entender agora. Ó. Tudo que a gente fez é para entender isso aqui agora. Como é que era o trabalho na Idade Média. O trabalho na Idade Média era essa galera aqui, ó. Os servos. O rei dividiu a terra, os senhores feudais, cada um pegou seu pedaço e dividiu entre os servos. Como que vai funcionar? Cada servo desse vai trabalhar na sua terra. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse aqui mesmo, o gato da Alice. Ele tem aqui a terra dele. Quem vai trabalhar, plantar e colher nessa terra é o gato e a família dele. Tá certo? Ele vai fazer isso em 4 dias da semana. Só que a semana tem 7 dias. Um dia é o domingo. No domingo não pode trabalhar. Por que não pode trabalhar? Porque esse cara aqui disse que domingo é para guardar. Tá lá. Não trabalhar no dia santo, no domingo. Então no domingo ninguém trabalha. Sobram 6. Cada servo desse vai trabalhar na terra dele 4 dias.
Um dia ele vai trabalhar na terra do senhor feudal. Então o senhor feudal tem a terra, mas ele não trabalha. Quem vai trabalhar na terra dele são os servos. Um dia vai o gato, no outro vai o outro, tá certo? Então esse gato aqui tem a terra dele, ele vai trabalhar na terra dele 4 dias, um dia na terra do senhor feudal e mais um dia na terra do rei. Esse dia que ele trabalha na terra do rei é de graça. O dia que ele trabalha na terra do senhor feudal também é de graça. Esses 2 dias que ele dá o trabalho dele de graça é em troca da terra que ele recebeu para ele. Entenderam? Ficou claro? Mas, então, cada um desses servos aqui tem que trabalhar na terra dele, plantar, colher, fazer tudo na terra dele em 4 dias por semana. Um dos dias trabalha na terra do senhor feudal e outro dia na terra do rei. Isso vai valer para todos os servos. Beleza? Complicado? Ainda não. Piora. Presta atenção. Como é que vai funcionar? Vamos supor que essa galera plantou lá na terra deles, tudo bonitinho, fez tudo que tinha que fazer e colheu. Aí eu coloquei um feijãozinho aqui, ó. Mas vamos supor que cada feijãozinho desse aqui é um saco de alguma coisa. Ou de feijão, ou de milho, ou de qualquer coisa. Tá? O que esses caras vão fazer? E o gato aqui, ó, que a gente usou de exemplo, foi lá na terra dele, trabalhou 4 dias por semana, mais uma na do senhor feudal e mais uma na do rei. Depois do final do mês ele foi lá e colheu 10 sacas de feijão. Esse feijão é de quem? O gato tem que dar uma parte desse feijão para o senhor feudal como imposto. Ele também tem que dar uma parte desse feijão para o rei. E tem que dar uma parte desse feijão como imposto para o rei e como imposto também para a igreja. Olha o que sobrou para o gato. Às vezes o que sobra para o gato, ou para o servo, para todos esses servos, é menos do que o que ele precisa para sobreviver. Já o senhor feudal, olha só, ele vai receber o imposto do gato, do outro. Todo mundo vai pagar imposto para ele. Que todo mundo paga imposto para o senhor feudal, paga imposto para o rei e paga imposto para a igreja. Então, o senhor feudal que não trabalhou na terra, não pode esquecer disso, hein, gente? Ele não trabalhou. É o que mais fica com coisa. Os servos vão tudo ficar assim, ó, com um pouquinho de nada. Porque além de pagar para o senhor feudal, ele tem que também pagar para o rei e para a igreja. Entenderam isso aí? O senhor feudal que recebeu, além do que ele produziu sem trabalhar, porque foram servos que trabalharam na terra dele, ele também recebe impostos desses servos. Olha a quantidade. Só que uma parte disso ele tem que dar para o rei e uma parte disso ele tem que dar para a igreja. Então vê só. O servo trabalha, faz todo o trabalho e paga imposto para o senhor feudal, para o rei e para a igreja. Entenderam? O que sobra para ele às vezes é menos do que ele precisa para sobreviver. O senhor feudal não trabalha na terra. Ele protege o feudo. E ele, além de ter a terra dele produzindo, com o trabalho dos outros, ele também recebe imposto dos servos. Mas ele paga imposto para o rei e para a igreja. Todo mundo aqui todos os servos e senhores feudais pagam impostos para o rei e para a igreja. Quem mais ganha nessa história? A igreja. Porque o rei também paga imposto para a igreja. Entenderam como funcionava o trabalho na Idade Média, gente? Quem trabalhava, quem ralava era o servo. E aí, conforme você vai subindo, conforme a pessoa vai ficando mais importante, menos ela trabalha e mais ela ganha. Então você tem os servos, os senhores feudais, o rei e o papa. Beleza?
Quem trabalha, quem rala, quem vai lá todo dia, os servos. Para esse o que sobra é quase nada. Ah, é pior do que ser escravo? Só tem uma diferença que a gente pode dizer que entre servo e escravo, os dois vivem numa miséria desgramada. Mas o servo ele é livre. Se um dia ele se encher e quiser ir embora daqui, ele pode, ele não é preso, ele não é nada disso, ele pode ir embora a hora que ele quiser. Só que se ele sair daqui, ele vai cair. Aqui ele não tem muita opção do que fazer. Então ele pode deixar de ser servo nessa terra para ser servo na terra ao lado. Então, não resolve muita coisa. Então, vamos lá, hein? Olha como as coisas mudaram. Acaba a escravidão e no lugar dela o que vai entrar no lugar é esse esquema de servidão, onde as pessoas, existem os que trabalham e os outros que não trabalham vão ganhando através dos impostos. Entenderam? Porque o que vai valer não é o trabalho, mas sim a posse da terra. Quem que é o dono da terra? Quem ficou sendo o gerente, o dono da terra com a saída dos romanos? A igreja, que divide ela entre os reis, que divide entre os senhores feudais, que dividem entre os servos, tá certo? Quem trabalha é os servos, que pagam impostos para os senhores feudais, que dão para o rei e depois para a igreja. Entenderam? Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí, com a ajuda dos bonequinhos, tá? Como as coisas funcionavam na Idade Média, essa divisão, esse período chama período feudal, feudalismo, é um nome esquisito, mas quando as aulas voltarem a gente conversa mais sobre isso, mas espero que essa bagunça toda aí tenha servido um pouquinho para vocês entenderem. Beleza? Então, até semana que vem a gente vai para um outro assunto, vamos falar sobre Idade Moderna. Fui!